Quando o diretor do Museu do Azulejo me pediu para arranjar ponteiros para este relógio, para este mostrador, aliás, e pô-los a trabalhar, eu vim vê-lo pela primeira vez e percebi, obviamente, que era um relógio de torre, e o relógio de torre, no século XVIII, até bem dentro ou perto do final do século XVIII, só tem um ponteiro. Embora os relógios caseiros já tivessem dois desde o século XVII. Mas está a ver o que é, numa torre onde há mais ventania e o ponteiro de um relógio de torre é maior do que um relógio pequeno, era complicado ter os dois ponteiros, por razões de segurança mecânica, digamos assim. Por outro lado, a necessidade de saber a hora não era como hoje. Ninguém se preocupava com a exatidão da hora. Até porque um relógio como este era acertado por um relógio de sol. Sempre. Todos os relógios mecânicos eram acertados por relógios de sol. Portanto, a prova de que este relógio só tinha um ponteiro é que ele não tem divisão de minutos. Aquela divisão que ali está é de quartos de hora, que são indicados pelo ponteiro. No século XVIII, um relógio era uma coisa cara. Os privados teriam relógios se fossem pessoas ricas, um relógio de bolso. E nas suas casas teriam também relógio de caixa alta, ou de parede, ou de mesa, mas era preciso ser uma pessoa com bastante dinheiro. Pessoas pobres não tinham, obviamente, relógios, nem muita necessidade deles. Por isso mesmo é que as igrejas tinham um relógio público, ou as câmaras municipais também o teriam, não é? Ou um palácio, vá lá. Este relógio pode ter sido de uma igreja, ou de uma câmara municipal. Não é provável que fosse de outra coisa, compreende? Ainda hoje, os relógios, quando têm a numeração romana, fazem o 4 daquela maneira, com 4 uns, e não com um 1 e um V, como nós sabemos que é o 4 correto na numeração romana. A razão é meramente estética. Repare que o 4 tem 4 traços grossos, que são os uns, que equilibram, em relação a um eixo de simetria vertical, o 8, que está do outro lado, e que tem 3 uns e um traço grosso do 5. Então, equilíbrio estético da esquerda para a direita, em que nunca há uma diferença superior a um traço grosso, exceto do 5 para o 7. E aí não havia solução. Mas no 4 havia solução. Essa é a razão porque, desde o princípio dos mostradores, no século XV ou até XIV, os números em romanos respeitam esta regra. No século XIX fizeram-se relógios com numeração romana em que o 4 é feito corretamente, digamos assim, do ponto de vista de escrever o 4. É o caso do Big Ben, mas isso tem a ver com o design gótico do mostrador do Big Ben e não conflitua com esta noção de estética da simetria esquerda-direita. O que ele indica, e o que bastava às pessoas nessa época, era o quarto de hora. Repare, a divisão mais pequena que está ali era um quarto de hora. E depois temos a marca da meia hora, que é aquele losango, que anteriormente era uma flor de lis estilizada, que é curioso isto. Mesmo na relojoaria inglesa, eles usavam a flor de lis, que é o símbolo por excelência da monarquia francesa, e mantiveram o uso da flor de lis nos relógios domésticos até bem dentro do século XVIII. Depois vieram alternativas e o losango é uma delas. A decoração dos cantos é normal na relojoaria. Eles não tinham horror ao vazio, tal como a natureza, e portanto o espaço entre o círculo e o quadrado tem que ser preenchido com estes concheados, neste caso, não é? Mas quando o mostrador dos relógios mecânicos surge, relógios domésticos, na segunda metade do século XVII, nascem com o mostrador quadrado. Mas como o ponteiro descreve um círculo, há um círculo inscrito no quadrado. E sobra espaço para decoração, coisa que na época era bem visto. Ainda bem que há espaço, quanto mais decoração melhor, não é? Por outro lado, fazer uma caixa no relógio de casa, uma caixa com uma abertura quadrada é mais simples do que uma caixa com abertura redonda, tem uma portinha, tudo era mais simples e durante quase todo o século XVIII os mostradores são quadrados
perímetro mais externo, mas tem um círculo, que é aquele que é descrito pelo ponteiro ou pelos ponteiros, porque nos relógios de casa há 2 ponteiros desde o século XVII. Que o Luís XIV, o Rei Sol, um dia que vai sair do Palácio de Versalhes para apanhar o seu coche, chega à porta do palácio e o coche acabou de chegar. Ele ficou muito chateado, porque quase que tive que esperar, disse ele. E não sei o que é que aconteceu ao seu estribeiro Mora, que era o responsável pelas equipagens e pelas carruagens, se não terá levado um raspanete valente por essa ofensa quase cometida contra a majestade, que a majestade não pode esperar.